O que é um orçamento pessoal e como montar o seu em 10 minutos? É algo prático e fácil de fazer, mas muita gente deixa de lado, deixa em segundo plano, por achar, já tenho norte, já sei o que eu gasto e tudo mais, e vai vivendo aí e acaba se enrolando e nem percebe, né? Acaba nem perceber. Então vamos para a tela comigo, pessoal, para a gente entender isso de forma prática. Então, primeiramente, o que é o orçamento pessoal? Então, um orçamento pessoal é um plano simples que mostra quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai e quanto que sobra. Ele serve para você controlar o que acontece com o seu dinheiro, não ser pego de surpresa e começar a guardar e investir com intenção, não no improviso. Pense no orçamento como um GPS do dinheiro. Sem ele você anda, mas não sabe para onde está indo. Então é nisso aqui que muita gente acaba se enrolando. Às vezes a pessoa até investe e tudo mais, né? É aquela pessoa que investe o que sobra, né? Não tem muito um planejamento. Só que o problema disso é que você pode acabar perdendo o controle. Às vezes você está caminhando direitinho, mas um deslize faz com que você comece a viver num padrão acima do que você ganha. E quando isso acontece, é só questão de tempo até que você se veja endividado e se veja em um problema sério, né? Então, na minha visão, isso serve para todo mundo. Se você ganha pouco, se você ganha muito. E quando você ganha pouco, o ideal de ter isso, de ter o seu caderninho lá, de ter o seu aplicativo no celular, se for o caso, ou até mesmo no computador, se você tiver um, é que você começa a se controlar e falar, cara, olha como eu ganho pouco, meu, olha como eu estou sobrevivendo. Então, o que eu posso fazer para ganhar mais? Aí você vai ir lá e comprar um curso de um guru aí que fala que ganhe dinheiro rápido, mude de vida fácil. Não. Você vai simplesmente pegar e falar assim, cara, em que área que eu atuo? Eu tô feliz no meu emprego? Eu não tô? E você começa a pensar e planejar. Isso que é importante. É começar a pensar, cara. Entendeu? E aí você sai daquela situação. E se você estiver ganhando bem, estiver satisfeito com o seu trabalho, você pega e fala, cara, mas como que eu consigo, né, otimizar melhor os meus gastos? Será que eu preciso disso? Você sabe para onde está indo. E se tiver tudo ok, você simplesmente continua. Entende? Como montar o seu orçamento em 10 minutos? Então vamos para a prática logo, né? Então, use o método mais simples possível. O que funciona é o que você consegue manter. Então, se você já faz isso, eu não assista esse vídeo pensando, lá, mais um querendo me mostrar como reinventar a roda. Se você já faz isso e funciona para você, beleza. E se por algum motivo na sua vida as coisas começaram a dar errado, recalcula as coisas, começa a olhar, cara, onde foi que eu errei? Acha o erro e conserta, é assim que funciona. Então, o primeiro passo é listar suas entradas, né? O que entra de dinheiro para você, né? O que entra de líquido de dinheiro, né? Porque muita gente olha contra-cheque lá e olha só o valor bruto, mas esquece que tem os descontos. Então, vê o que entra na sua conta. Entrou na sua conta é o que você pode usar, né? Para você. Então, liste suas entradas, anote quanto você recebe por mês, se muda muito, coloque uma média, né? Aqui se muda muito, é tipo assim, se você trabalhar autônomo ou se você é empresário, né? Se você tem o seu próprio negócio, vai ter mês que você ganha um pouco mais, vai ter mês que você ganha menos, aí você tem que equilibrar melhor. Agora, se você é CLT ou se você é concursado, geralmente você vai receber aquele valor fixo no mês, geralmente não muda tanto, né? Não tem tanta volatilidade, né? Então, aí você vai ver o seu salário, bico, venda de alguma coisa, né? Renda extra, e aí você vai anotar todo aquele total. E lembrando que isso tem que ser mês a mês, pessoal, porque possa ser que, por exemplo, você vende uma coisa no mês, mas você não vai vender essa mesma coisa no próximo, né? Ou você consegue uma renda extra boa, né? Uma comissão, uma bonificação no mês, mas isso não vai se repetir, né? O segundo passo é listar os gastos fixos, né? Os gastos mais pesados, aqueles que não mudam e nem tem como mudar, né? Só mudaria se você, tipo, baixasse muito o padrão, o que é uma coisa que exige muito planejamento, né? Por exemplo, aluguel. Enfim, são aqueles que você paga todo mês, quase o mesmo valor, né? Aluguel, condomínio, né? Condomínio aqui em São Paulo já está quase praticamente virando um aluguel, né? Então, basicamente você está pagando 2 aluguel, dependendo do lugar que você estiver morando, né? Tá um absurdo, mas enfim, né? Água, luz, internet, transporte, celular, assinaturas, né? Dívidas que você tiver, né? Se tiver empréstimo, financiamento, tudo isso entra na conta, né? Água também, cara, tá subindo muito, os preços tá mudando muito rápido. Uma hora você paga uma coisa, alguns meses depois você já tá pagando outra. É por isso que é tão importante você ter, né? Pra você saber seus custos, seu custo de vida, né? Vai subindo, não tem jeito.
O terceiro ponto, agora, são os seus gastos variáveis, né? Então, gastos variáveis, mercado entra aqui porque os preços às vezes mudam, às vezes uma coisa fica mais barata, às vezes você deixa de comprar alguma coisa, você vai fazer uma dieta e tudo mais. Lanche delivery, né? Farmácia. Farmácia tem até algumas técnicas legais que o pessoal fala, né? De você estocar alguns tipos de medicamento, né? Até para uma crise, né? Se acontecer, isso, se você tiver um planejamento nesse sentido, pode te ajudar no futuro, né? Aí lazer entra aqui também, né? Se você vai de você, né? Se você gosta de fazer alguma coisa todo fim de semana, tem gente que deixa tudo para as férias, né? Então vai de pessoa para pessoas, né? Algumas comprinhas, né? Para comprar umas roupas, algumas coisas, né? Uber, se você utiliza, e vestuário, né? Aqui, aí você coloca as variáveis. As variáveis, eu já acho interessante assim. Tem gente que não gosta de colocar no celular. Por que no celular não? Porque quando pega o celular, ao invés de fazer o que tinha que fazer, muda o foco, vai pro YouTube, vai pro Instagram, e acaba, quando vê, passou um tempão, o tempo que era para estar fazendo a planilha, mudou o foco, né? Então aí a pessoa prefere deixar os gastos no caderno. Então até aqui nos gastos fixos, é legal você deixar no papel, se for o caso, né? Se você preferir. Ou numa planilha do Excel, que seja. Mas os variáveis já precisa ser no celular ou em alguma coisa mais acessível. Por quê? Porque, por exemplo, você está lá no seu serviço, aí suas coisas de anotar tá em casa, aí você compra um lanche, você passa na farmácia, você faz alguma outra coisa que você gasta um valor pequeno. Você tem que contar. Para quando você estiver fechando o mês, e tem que ter o dia que você vai fazer o fechamento, ó, todo dia 2 ou todo dia 25, 30, eu vou fazer o fechamento do mês, daquele mês. E aí você vai ver, para que você possa, né, se programar para o próximo mês. Enfim. Depois de tudo isso, depois de você descobrir isso, você soma tudo, né? Faz o cálculo e descobre o que está acontecendo na sua vida, como é que está a sua vida financeira. Então você vai ver se você está vivendo um degrau abaixo do que você ganha, se você está vivendo um degrau acima, se você está no 0 a 0, ou se você está vivendo 2 degrau acima, 3 degrau acima, e aí você vai ter como se corrigir. Porque se você estiver vivendo muito acima, se você estiver gastando muito acima, que é parecido com o que o nosso país faz, né? Gasta muito acima do que arrecada, no longo prazo você vai quebrar, meu. Você vai quebrar. Você, em algum momento, vai ter que tomar crédito, em algum momento você vai ter que deixar de pagar alguma coisa. E o que a gente deixa de pagar? Geralmente é aquilo que vai ferrar nossa vida, né? São as dívidas, né? E aquilo vai começar a correr juros. E juros em cima de juros, quando você vê, meu, já estou na estatística, né? Já faço parte dos 50% da população ou mais, não sei, que está endividada, né? Então, é isso, né? É avaliar essas coisas. É claro que existe sim saída para esse tipo de situação. Se você já estiver nessa situação, existe saída, pessoal, mas não vai ser fácil, nada é fácil. Não é nem fácil fazer isso. Então, se você deixa de fazer isso, você já está a um passo de quebrar, né? Porque é aquilo, né? Se o orçamento pessoal ele é o seu GPS, então você está andando e pode se perder a qualquer momento. Pode acabar, né? Putz, como é que eu vim parar nessa situação, né? Então, depois que você fez tudo isso e descobriu a verdade, a sua realidade, você vai definir um mini plano para o seu mês. Então, a cada mês você define um plano novo, ó, um planejamento novo. Ó, esse mês eu não posso parcelar nada. Esse mês já fala com a esposa, com os filhos. Esse mês a gente não vai parcelar nada. Esse mês a gente vai vamos apertar o cinto para que a gente possa respirar lá na frente, para que a gente no longo prazo não acabe se ferrando, né? Então, se sobrou dinheiro, você faz o seguinte, né? Aqui é uma sugestão, né? Uma sugestão. Se quiser, muda de acordo com a sua regra. Então, se sobrou dinheiro para você, 50% para reserva de emergência, 30% para o Bitcoin e 20% você deixa para um lazer, né? Ou uma meta que você tem aí. Por exemplo, quero pegar um carro melhor, tudo mais, né? Eu diria que a reserva de emergência, se você não tem, priorize isso, né? Priorize ter a reserva de emergência para que você não tenha que vender Bitcoin no prejuízo, né, pessoal? O canal é sobre isso. E se faltou dinheiro, qual que é a sugestão para você fazer, né? Então, uma ação direta seria cortar, né? Reduzir gasto. Então, corte uma assinatura, reduza um delivery por pelo menos 7 dias, né? Estabeleça um limite de mercado, né? Mas eu quero não sei o quê. Meu, tenta reduzir alguma coisa, tenta fazer uma dieta um pouco mais regrada, né? Que você vai gastar um pouco menos, aí vai ter que ser sua família
inteira, né? Reveja os seus transportes, né? Se você puder economizar no transporte, meu carro gasta muito, ele é beberrão demais, começa a ir um pouco mais de ônibus, né? Deixa o carro um pouco mais parado para os fins de semana, vai de ônibus, vai a pé, já faz seu cardio, né? Se for possível, vai de bicicleta, se for o caso, né? Enfim. Negocie dívidas, né? Tente negociar as dívidas, mas isso daqui é bom você pedir ajuda na hora de negociar as dívidas, não sai negociando sozinho. Por que que eu falo isso? Porque quando você negocia sozinho, geralmente você vai negociar direto com alguém experiente. Você vai falar com o advogado do banco, você vai falar com o contador lá para quem que você deve. E geralmente esse pessoal vai favorecer quem? Vai favorecer você? Geralmente não. Então, se você tiver ajuda também nessa parte, talvez fique mais clara a situação. Não faz nada na pressa. Não, se eu não fizer agora, se eu não aceitar essa proposta que me mandaram no e-mail aqui, eu tô lascado. Mas às vezes aquela proposta vai simplesmente te deixar escravo daquilo, né? Daquela dívida. Enfim. Então, a regra é, mexa rápido e mexa no que dá resultado, né? Então, avalie, né, pessoal? Avalie. E é por isso que é tão importante o orçamento financeiro, né, pessoal? Porque ele não vai te deixar sem um norte, né? Isso aqui é o seu norte, não é nada, isso aqui vai me deixar rico, nem nada assim. Isso aí, pessoal, é muito difícil, meu, é muito difícil. A vida é essa. Não existe dinheiro fácil, meu. A internet tá aí, a internet tá se provando que não existe dinheiro fácil. A maioria do pessoal que tá vendendo isso daí está se provando ser um golpista, meu. Infelizmente vai ter sempre gente caindo nisso, né? O pessoal usa vários gatilhos mental, né? É o storytelling, você tem que ter o não sei o que lá. Meu, faz o básico que funciona, meu. Trabalha, tem um orçamento financeiro, vive 1 ou 2 degraus abaixo do que você ganha. Se você tá ali no 0 a 0, precisa sobreviver, procura renda extra, procura trabalhar. E enfim, pessoal, é isso, né? O que tem pra hoje é isso aqui. Até o próximo vídeo.